Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, pessoal, galera. Essa aula é voltada para os alunos do sexto ano do Colégio Afonísio Freire. Essa disciplina é História. E o que é que a gente vai fazer hoje? A gente vai dar continuidade ao assunto que eu tinha começado na última aula a respeito do capítulo 7 de Mitologias Africanas. Hoje a gente vai falar sobre a religião Banta e a religião Yorubá. Tudo aquilo que está dentro do livro didático da gente mesmo. Não vou me estender muito, ultrapassando os limites do livro, mas, claro, a partir do momento que vocês tiverem curiosidade de chegar, de ir em busca de outras informações para além do que a gente tem aqui, vocês fiquem à vontade, podem pedir dicas também, porque tem muito material que a gente poderia trabalhar inclusive em sala de aula, que seria mais interessante, diretamente lá, mas infelizmente essa pandemia ainda acaba atrasando um pouquinho o nosso lado, né? Mas vamos dar continuidade, jogar duro aí. Livro, capítulo 7, página 65. Pronto. Aí lá na página 65 a gente começa da seguinte forma: a religião Banta. A base do pensamento religioso Banta era a ideia da existência de dois mundos diferentes. O mundo visível, no qual estavam todos os seres vivos, os minerais, os fenômenos naturais, e o mundo invisível, formado por espíritos da natureza e divindades. Vou beber meu cafezinho aqui, porque sabe como é, né? Então, nada de muito diferente do que a gente conhece das histórias de qualquer outra religião. A existência desse mundo visível, a existência desse mundo físico no qual todos nós vivemos, trabalhamos, amamos, conversamos, brincamos, colhemos, plantamos e no final das contas todo mundo morre. Esse mundo visível, essa existência dos seres vivos, toda a natureza, tudo isso faz parte desse plano no qual estamos aqui vivendo. E um outro plano que ele é formado pelos espíritos da natureza e as divindades. E aí pronto. Dependendo do tipo de religião que se tenha, que a pessoa tenha, esses espíritos da natureza ou divindades podem simplesmente se unir, se unificar em um único ser. Né? A crença de um único Deus, ou para aqueles que são politeístas, aquelas religiões que têm vários deuses, principalmente ligados à natureza, são esses espíritos da natureza, eles acabam sendo politeístas, então existem várias divindades, várias representações espirituais que cada uma ligada a um determinado fenômeno da natureza. O mundo invisível vinha em primeiro lugar, tendo uma divindade suprema responsável pela criação de tudo que existe, seguida por outros deuses, espíritos, antepassados e demais entidades. Depois estava a hierarquia do mundo visível, que começava com as autoridades políticas das comunidades bantas e seguia classificando tudo que existia em ordens de importância. E aí a gente já entrando um pouco mais nessa religião banta, em que você tem um Deus criador de tudo, tá? E muitas vezes esse próprio Deus criador de tudo, ele cria também as demais divindades que estão numa hierarquia um pouco abaixo da dele. Né? Então, ele tem essa divindade suprema e vai ter todos os outros, mas ainda nesse plano do invisível, nesse mundo invisível. Né? E aí, a partir do momento que a gente chega na Terra, a partir do momento que a gente chega nesse mundo visível, a gente vai ter uma hierarquia também em relação às pessoas que estão aqui, que algumas delas vão ser formas de representação, são representações não, são representantes da palavra divina.
é como se você pegasse aqui na Terra e colocasse aquelas pessoas que têm um conhecimento mais aprofundado a respeito de espiritualidade, a respeito de religião, e através da palavra dele ele consegue passar essa é, passar a palavra de Deus, passar a palavra das divindades, desses espíritos superiores, através da sua oratória, através do seu discurso. As comunidades bantas davam diferentes nomes próprios para o Deus criador de tudo, como Kalunga, Lessa ou Zambi, entre outros. Apesar de ser responsável pela criação, esse Deus não intervinha na vida e no mundo visível. Os bantus acreditavam que, após ter feito tudo, essa divindade ordenou que seus filhos deveriam se responsabilizar pela manutenção da ordem no mundo visível. Foi a ação desses deuses que teria dado origem às primeiras linhagens dos povos bantus. Olha só então, é como se, a partir do momento que houvesse a criação divina, Deus ou essa divindade superior tivesse criado tudo o que existe aqui dentro do mundo visível, ele simplesmente chegasse e desse o seu livre-arbítrio. Olha só, quais outras religiões a gente ouve falar também sobre esse livre-arbítrio? Sobre a possibilidade dos homens, das mulheres, das pessoas, os habitantes desse mundo visível, eles tomarem determinadas atitudes de acordo com o seu arbítrio, de acordo com as suas escolhas. São escolhas pessoais. O que eu tinha falado na aula passada, por exemplo, que assim, a gente tem diversas religiões que devem ser respeitadas. Dentro de cada religião dessa você vai ter o seu livre-arbítrio. E aí você pode ter pessoas que se usam da sua fé, se usam da sua religião para poder fazer coisas boas, como tem aqueles que fazem coisas ruins se aproveitando da religião, independente de qual seja a sua fé. Independente se você é evangélico, se é católico, se é espírita, se é candomblessista, umbandista, não importa. A questão é que, a partir do momento que você recebe o livre-arbítrio, significa que você tem a possibilidade, sim, de agir de acordo com o que você acha que é certo, né? E aí, pelo menos a ideia das religiões, a ideia do que nos é ensinado é de que a gente sempre deve fazer o bem ao outro, né? Mas infelizmente há aquelas pessoas que não fazem isso. Sim. Aí foi a ação desses deuses, que são os filhos da divindade superior, os deuses, os demais espíritos que estão um pouco abaixo dessa hierarquia da divindade suprema, mas ainda fazem parte do mundo invisível. É a partir da ação deles que se dá origem às primeiras linhagens dos povos bantus. As primeiras linhagens são os primeiros habitantes, os primeiros cidadãos que fazem parte dos povos bantus. A matriarca, o patriarca, o pai, a mãe, os primeiros habitantes daquela região, né? Como se fosse, por exemplo, na ideia que o cristianismo traz, que seria Adão e Eva, que a partir de Adão e Eva que foram surgindo as outras pessoas, né? Então, essa ideia da primeira linhagem, as primeiras linhagens, é porque se cria primeiro o pai e a mãe, os dois primeiros habitantes, e a partir dali há toda essa criação das demais pessoas, o nascimento de outras pessoas e assim por diante. Então, todos nós teríamos um ascendente em comum. De acordo com as crenças bantus, existiam também os espíritos dos ancestrais e dos antepassados. Os primeiros eram espíritos de indivíduos que, em um passado longínquo, um passado bem distante, contribuíram para o desenvolvimento das comunidades. Já os antepassados eram espíritos dos parentes que, depois de mortos, continuavam protegendo as comunidades. Mas, professor, isso aí é espírito, é assombração.
Não, relaxa, peraí, calma. Esses espíritos, eles não estavam lá para poder fazer o mal, não. Era uma espécie de proteção, digamos assim. De vez em quando a gente tem algum parente, alguém próximo da gente que falece, aí o que é que a gente faz? Fazemos as nossas orações, tal, e pedimos a proteção. Pedimos para quem é cristão, por exemplo, pede para que Deus proteja ele e tal. Mas também tem alguns momentos que você vai pedir assim, não, que minha mamãezinha, que minha vovozinha possa me olhar de lá de cima e derramar as suas bênçãos sobre mim. Opa, mas isso daí não é uma forma de proteção também. Não é como aqui está dizendo que os antepassados são os espíritos dos parentes, ó, que depois de mortos continuavam protegendo as comunidades. Então, em relação aos. Cadê os outros? Em relação aos ancestrais, a ideia da ancestralidade já é em relação aos bem mais antigos, né? Digamos que assim, o tataravô do tataravô do tataravô do tataravô do tataravô do seu tataravô. Pronto. Aí ele é um ancestral, porque vem de muito tempo atrás. E ele contribuiu para o desenvolvimento das comunidades em geral, afinal de contas, ele ajudou a formar a sociedade que está ali, né? Você não chegou aqui e encontrou tudo pronto. Então, é a ideia de os ancestrais que trabalharam para que a sociedade seja hoje a sociedade que nós encontramos. Claro que tem uns mal assombrados aí que destroem uma coisa ou outra, tal, mas os ancestrais nos trazem bastante ensinamentos. E os antepassados são os espíritos desses parentes que estão um pouco mais próximos, nos dando a sua bênção, a sua proteção. 12. Pronto. Entre todos esses seres estavam os espíritos da natureza, considerados importantes porque podiam ser convocados para solicitar o auxílio dos ancestrais, os mais antigos, antepassados e outras divindades também. Além disso, os bantus acreditavam que era possível negociar com esses espíritos para solicitar ajuda e proteção. Negociar. De que forma que vão fazer essa negociação? Aí a gente já vai entrar um pouco para a ideia das oferendas. Que forma de negociação é? Eu vou... Não, como eu gosto de fazer essa comparação com outras religiões, vamos pegar assim, por exemplo, o dízimo. O que é o dízimo? O dízimo, o próprio nome diz, é 10%, referente a 10% dos seus ganhos, né? E aí qual é a crença que existe em relação ao dízimo? Que a partir do momento que você dá uma parte dos seus rendimentos, você tem algum tipo de retribuição para isso, né? Você pagou o dízimo, então você vai ter um olhar de Deus para você, a fim de que você consiga conquistar determinadas graças. Isso é uma forma de negociação. Por quê? Você está ofertando algo que é seu para poder receber algo de volta. Não é uma negociação? Quando você vai comprar alguma coisa na feira, você não dá um dinheiro para poder pegar uns tomates? Então, tudo é uma forma de negociação. Se a gente for falar no catolicismo, já funciona de uma forma diferente. Digamos assim, chegar lá, aí você vê uma pessoa que fala assim, porque minha filha está doente, está hospitalizada. E aí, se ela se curar, eu vou caminhar de joelhos da entrada de Aracaju até o Colégio Afenícia Freire. Pronto, de joelhos. E aí pronto, a mulher se cura, a filha da mulher se cura. Não foi uma negociação, ela não negociou, ela não ofereceu
algo dela, não ofereceu uma súplica dela, não ofereceu a própria dor dela como uma forma de que a filha dela pudesse ser curada. Não. E aí são vários tipos de negociações. Lá na religião Banta também você tinha suas negociações em que se oferece algo em troca de alguma coisa. Algo em troca dessa ajuda, dessa proteção. Né? Um aspecto essencial das crenças religiosas dos Bantus é que o mundo invisível está permanentemente em contato com o mundo visível. Os poderes fornecidos pelos espíritos e divindades serviam para proteger os membros da comunidade e garantir sua continuidade. A própria ideia do poder, dessa troca, das orações, das oferendas, tudo. Isso é uma forma de você estar sempre solicitando a proteção, não somente sua, mas como a proteção de sua própria comunidade. Se a gente for pensar também, ó, já eu fazendo outras comparações aqui, a gente for pensar, por exemplo, tem alguns filmes, alguns desenhos, digamos. Vocês lembram do filme Madagascar? Que é um desenho, né? Filme e desenho. Madagascar, cinemas, Madagascar 1, 2, 3. E aí tinha aquele Lemuri, que era o Július, que era um rei. E tinha diversos súditos, um rei chato pra caramba. Pronto. Nesse filme Madagascar, vai ter um determinado momento que eles querem acalmar o vulcão. Para eles, o vulcão protegia a ilha. Né? E qual era a forma que eles poderiam fazer para acalmar o vulcão? Oferecendo, fazendo uma oferta, fazendo uma oferenda. A oferenda era você jogar uma pessoa viva, um animal vivo dentro do vulcão. Isso iria acalmar os espíritos que rondavam ali. Iria acalmar o vulcão, que era quem protegia aquela localidade. Era uma espécie de divindade que existia ali, é uma espécie de religião, de crença espiritual, religiosa que existia ali entre eles. Né? Então, tinha essa ideia de que os espíritos e as divindades elas precisavam ser bem tratadas para que pudessem dar esse retorno para eles. Né? Aí pronto. Por essa razão, os bantus atribuíam grande importância aos indivíduos considerados capazes de se comunicar com o mundo invisível. Olha só, a gente já chegou a falar sobre os sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Eram aquelas pessoas que tinham esse contato, que conseguiam fazer o diálogo entre os homens sobre o mundo visível, quem está aqui na Terra, com o mundo espiritual, com o mundo invisível. Então eles eram de grande importância, né? É como se, novamente, comparação. É como se fosse a importância, por exemplo, para a Igreja Católica dos padres, dos bispos, do Papa, que conseguem fazer a interpretação das leituras sagradas. Ou na Igreja Evangélica, os pastores que fazem essa interpretação, que passam a palavra de Deus através da sua interpretação. Ou no espiritismo, eu não sei o termo correto, mas são aquelas pessoas que conseguem receber esses espíritos e passar adiante o que eles estão querendo dizer, ou lá dentro do candomblé, dentro da umbanda, as religiões de matriz africana, que através das incorporações, sejam diretamente de orixás ou sejam dos caboclos, de Pombagira, de Preto Velho, tá? E sempre lembrando, gente, nenhum deles faz mal a ninguém, tá? Esses intermediários
entre os dois mundos recebiam nomes diversos, como Niganga ou Nidok, entre outros. Isso aqui na religião Banta. Por meio de rituais, eles podiam realizar ações de proteção contra forças malignas, curas de doenças ou problemas físicos, solicitar sorte favorável em combates e outras ações benignas. Olha só, sempre vai ser isso. É proteção contra as forças do mal, cura de doença ou de problemas físicos, sorte em combate, outras ações benignas. Aqui nunca fala sobre fazer mal ao outro. Eu sempre bato nessa tecla sobre o fazer o bem, sobre as religiões fazerem um bem, porque a gente vive há muito tempo, a gente vive momentos que infelizmente a nossa sociedade acaba enxergando as pessoas que professam outras fés diferentes das nossas como pessoas que estão perdidas no mundo. São os hereges, como a Igreja Católica falava lá em 1500, 1600. Ou então são essas, não sei, pessoas que têm pacto com o demônio e não sei o que. Não tem nada a ver isso, viu, gente? Religião é aquilo que vai fazer com que as pessoas se sintam bem. Afinal de contas, vocês podem muito bem ter um coleguinha do lado, um professor, que seja de uma religião diferente da sua, mas vocês conseguem ver muito bem que essa pessoa que está do seu lado aí não te faz mal, não quer o seu mal jamais, né? Mas vamos lá. A religião Yorubá, página 66. A cultura Yorubá surgiu em regiões que correspondem ao atual território da Nigéria. Vocês lembram, inclusive, que os povos bantus eles surgiram lá entre Camarões e Nigéria, onde atualmente ficam Camarões e Nigéria. De lá, seus praticantes espalharam para diversas áreas da África Ocidental, construindo uma importante civilização. Não existiu um estado que unisse todos os povos iorubás. Formaram-se diversas sociedades distintas, independentes e que muitas vezes não estabeleceram contatos entre si. Ainda assim, havia elementos culturais comuns que possibilitaram aproximar essas diversas sociedades, como a religião iorubá. Novamente, a própria ideia sobre o tronco banto. Quando a gente falou sobre os povos bantus, o que eram os povos bantus? Você tinha um tronco banto, uma origem em comum, só que a partir dessa origem, essas pessoas elas se espalham ao longo do território. Só que quando você vai indo para um canto e a outra pessoa que faz parte lá do seu povo inicialmente vai para outro canto, você está levando as suas origens, você está levando o seu conhecimento, levando a sua cultura. Só que quando você chega lá na frente, você vai encontrar com uma cultura diferente da sua. Aí vocês vão fazer o quê? Unir suas culturas. Seu amigo que foi pro outro lado, ele vai ter essa cultura em comum com você, mas se ele vai se juntar com um outro grupo mais lá na frente, que tem uma cultura completamente diferente da que está lá, ele vai também agregar essa cultura à cultura inicialmente do Yorubá. Então, você vai ter diversos pontos da religião Yorubá, da cultura Yorubá, em várias localidades. Mas em cada uma dessas localidades há um pouco da transformação, da ressignificação. Porque você vai ter um tronco em comum, vai ter uma base em comum que vai ser espalhada e vai se fundir, vai se juntar com outras culturas. A base da religião Yorubá, de forma semelhante ao que vimos na religião Banta, é a ideia de que existem dois mundos. No caso Yorubá, o mundo chamado de Orun constitui em um plano espiritual. Já o Aie é o plano material. Então, Orun é o céu, Aie é a terra. No Aie, já o Aie é o plano material, onde estão os seres vivos, os objetos e tudo aquilo que forma nosso mundo.
No início de tudo, os dois mundos estavam unidos, e o Deus Criador de tudo, chamado Olorum, ou Olodumare, permitia que os seres humanos tivessem um contato direto com as divindades iorubais, os orixás. Todavia, quando os humanos se tornaram desobedientes, Olorum decidiu separar os dois mundos. Olha só, a culpa foi toda desse povo ficar desobedecendo, tá vendo aí? Então, não desobedeça ao papai, não desobedeça a mamãe, porque senão ela vai te botar para fora. Não, não vai fazer isso não, eu acho. Não sei, talvez, quem sabe. Então, a partir do momento que existia esse convívio, quase derrubava tudo, existia esse convívio entre as divindades e os seres humanos, mas o ser humano começou a fazer besteira. Aí o que é que o Olorum fez? Olhou assim e falou, velho, não, quero mais não. Aqui na minha casa você não vai fazer bagunça mais não. Você vai ver, né? Foi o que ele fez? Corta essas regalias, vamos dividir esses mundos, vou ficar aqui em cima com as outras divindades, a galera que é top de linha, e vocês que estão sendo desobedientes, vai tudo aí pra terra. Vai tudo aprender sozinho agora a fazer suas coisas. Não vai ter mais ajuda nossa não. Porrada. E aí, o que é que acontece? A partir de então, os deuses foram separados dos seres humanos e o contato direto foi impossibilitado. A única forma dos humanos entrarem em contato com o mundo espiritual eram rituais em que os deuses utilizavam os corpos dos seres humanos para atuar no mundo físico. A figura responsável pela comunicação com o mundo espiritual recebe o nome de Babalaô. Por meio dele, será possível solicitar proteção e a realização de ações mágicas para auxiliar nos mais diversos problemas. Então, a atuação do Babalaô seria justamente para que ele pudesse receber num ritual, toda uma preparação para que ele conseguisse receber essas divindades no seu corpo, tá? E a partir disso, as demais pessoas que estão ao redor dele, reconhecendo que ele está ali tendo o seu corpo utilizado por um desses orixás, vai poder fazer os seus pedidos, vai poder conversar, pedir a sua proteção, pedir aconselhamentos, tá? Então, essa divindade, a forma que essas divindades, elas tinham para poder estar em contato com os seres humanos, era estando dentro de um corpo físico pertencente a esse mundo físico. E, então, a pessoa que recebia isso era o Babalaô. Isso é importante você saber. Por meio dele, seria possível solicitar proteção. Isso eu falei. Aí a gente tem depois. As crenças dos povos iorubais não eram baseadas na noção de bem e de mal. Olha só, o que eu sempre estou falando, né? Mas sim na existência de uma força vital presente em tudo que existe. Até mesmo porque a ideia, por exemplo, da criação, da existência de diabo, da existência de inferno, é através de uma concepção cristã. Foi o cristianismo quem passou a falar que existe um lugar de sofrimento, um lugar de pecados e tudo que as pessoas irão, caso elas sejam pecadoras, que é o inferno, e a existência de um ser, que é um ser maligno, que seria o diabo. Né? Então, para a religião iorubá, para os povos iorubás, não existe essa relação entre bem e mal, não existe essa dualidade, né? esse antagonismo, esses dois lados de bem e de mal. Mas sim, existe uma energia vital em tudo, em todos, essa força vital presente em tudo que existe e, claro, quanto maior a nossa força vital, mais próximo da plenitude a gente está, né? Então, a gente trabalha diariamente para que a nossa força vital esteja sempre o máximo possível.
acaso ela vai diminuindo, tá? Aquela coisa que a gente vai se retraindo e tudo, e isso as pessoas acabam ficando propensas a fazer o mal, tá? Então é isso, não é a religião, mas sim as pessoas que podem fazer o bem ou fazer o mal e justificar das formas mais variadas possíveis. Tá. A religião iorubá era politeísta, significa vários deuses. E os iorubás cultuavam um grande número de divindades. Elas representavam aspectos da natureza, dos conhecimentos técnicos dos povos iorubás e de outras dimensões da vida, como o deus do ferro, chamado de Ogum. Talvez alguns de vocês tenham até uma plantinha em casa que o povo chama de espada de Ogum, ou então espada de São Jorge. Aí, São Jorge, que está lá na lua com o dragão, ele é uma representação, é um sincretismo religioso que se faz, que é uma comparação entre duas religiões, duas crenças diferentes, em que eles se assemelham, o Ogum e o São Jorge. O deus da justiça, que é Xangô, Xangô, que é comparado a São Jerônimo, tá? Para quem é católico. O deus da chuva, que é o Xumaré, entre muitos outros, né? Além disso, os iorubás cultuavam seus ancestrais e acreditavam que aqueles que morriam passavam a fazer parte do mundo espiritual, ajudando a proteger os membros da comunidade. É a mesma ideia que a gente já tinha falado antes, lá dentro dos povos bantus, inclusive, em que dizemos que os antepassados, aquelas pessoas que são um pouco mais próximas da gente, que a gente teve algum contato em um momento da vida, a partir do momento que elas morrem, a partir do momento que elas vão para o céu, elas passam a nos proteger, passam a ser espíritos que conseguem ter esse olhar diferenciado para a gente aqui e nos dando proteção, não é? E é isso, por hoje é só. Na próxima aula a gente continua a partir da página 67. E aí, pronto, é isso. Valeu, galera.